irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versos de 37 até o versículo 50. As crianças vão ficar aqui com a gente hoje. O pessoal do departamento infantil está de férias, eles merecem também. Mas eu quero fazer uma parceria com as crianças aí. Você assiste direitinho aí que o pai de vocês vai pagar um sanduíche no McDonald's depois do culto para você. Tá certo? Pode pedir. E tem gente que dá mais trabalho no culto do que as crianças. Sabia disso? Então deixa as crianças aí com a gente. Evangelho de João, capítulo 12, versos 37 a 50. Faremos a exposição desse texto e falaremos aqui nesta noite sobre incredulidade e fé. Incredulidade e fé. Versículo 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém. Diante de Deus, só há dois tipos de pessoas: os crentes e os incrédulos. Aqueles que creem em Jesus Cristo e aqueles que não creem em Jesus Cristo. E Natal após Natal, domingo após domingo, a gente tem pregado o Evangelho aqui, tem falado de Jesus Cristo. E hoje eu estava pensando, tem que pregar sobre Jesus de novo. Podia ter uns temas assim mais modernos, mais contemporâneos, né? Mas nós temos que pregar a Cristo. E esse texto aqui, ele está assim no coração do Evangelho de João. O Evangelho de João está dividido do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo 19. A partir do capítulo 12, Jesus Cristo está encerrando o seu ministério público. E se você observar o texto que você leu aí, a partir do versículo 44, diz assim, o resumo do ensino de Jesus. Porque a partir do capítulo 13, ele não vai mais pregar às multidões, ele não vai mais pregar às pessoas, ele vai se dedicar exclusivamente aos seus discípulos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Jesus então vai sair do
do ambiente público do seu ministério para o seu ambiente privado. E não é por acaso que aqui nós temos, dos versos 37 aos versos 43, a explicação da incredulidade dos judeus. Por que que os judeus não creram em Jesus? E, do versículo 44 até os 50, nós vamos aprender como é que nós devemos crer em Jesus. Então vamos lá. Preste atenção que Jesus vai dizer aí, versículo 37, lê comigo aí, o que diz aí? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Preste atenção que aqui nós temos que a incredulidade é uma dureza de coração ou uma insensibilidade espiritual que não é removida através de sinais e prodígios. Então, sinais, milagres, eles não produzem a fé o quê? Verdadeira. Diz, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não o quê? Não creram. Você pega o povo que saiu do Egito, a primeira geração que saiu do Egito, durante 40 anos andando no deserto, recebendo maná do céu todo dia, passou o Mar Vermelho, era sustentado com a água que saía da pedra, Deus cuidando daquele povo durante 40 anos. Milagres e milagres foram feitos, mas milagres não produzem a fé verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos pregar milagres, nós temos que pregar o quê? O Evangelho. Nós temos que pregar Jesus. Então, veja bem, o texto é bem explícito. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. A expressão tantos sinais indica grandiosidade. Sinais grandiosos. Se você observar no capítulo 11, houve a ressurreição de quem? De Lázaro. Mas aquilo não foi suficiente para que aquelas pessoas crescem em Jesus. Segundo lugar, veja no texto, e eu queria que você acompanhasse comigo. Veja aí no versículo 38, o que é que diz aí? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Então preste atenção, João está dizendo aqui que a incredulidade dos judeus não foi removida através dos milagres, porque aquela incredulidade existia para que se cumprisse o quê? As Escrituras. E ele vai citar aqui justamente Isaías capítulo 53, sobre a obra do Messias, sobre a expiação de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui é que a incredulidade das pessoas quanto à pregação do Evangelho é algo previsto nas Escrituras. Previsto. Se você observar bem aqui no texto, você vai observar que essa incredulidade dos judeus para não crer em Jesus Cristo era o cumprimento da profecia de Isaías. Terceira explicação que o texto nos dá, versículo 39. 39, o que é que diz aí? Por isso, porque Isaías disse ainda, preste atenção que esse texto aqui é cabuloso. Porque vai dizer, sabe o quê? Que eles não creram porque estava decretado por Deus. Diz aí que eles não queriam crer, eles não o quê? Podiam crer. Não podiam. Sabe por quê? E aí vem o texto de Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim o quê? Curados. A incredulidade era um juízo de Deus sobre os judeus. Você já pensou nisso?
A incredulidade faz parte, ou fez parte aqui, dentro da soberania de Deus, do seu propósito, Porque esse texto aqui, ele não vai nos dar as razões, ele não vai discutir a matéria, o mérito da matéria, mas se você observar bem, é uma explicação por que os judeus não creram. E meus amados irmãos, Isaías viu e ouviu a glória de Deus, que é a mesma glória do servo sofredor. E esse assunto é um assunto difícil para a nossa compreensão. Porque somente Deus pode acabar com a incredulidade, o quê? Humana. Então preste atenção. Vou fazer uma aplicação prática aqui. Se você está aqui hoje e você crê em Jesus, você é uma pessoa muito abençoada. Porque a fé não é de todos. A fé pertence aos eleitos de Deus. E aí a gente acaba com aquele discurso de que Jesus Cristo é um produto que a qualquer hora eu posso me apropriar dele ou me descartar dele. Não, receber Jesus é um privilégio. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Eles não fizeram, eles foram feitos. E isso depende da soberania graciosa de Deus. Mas há um detalhe aqui nesse texto. Veja no versículo 42 e 43. É uma quarta explicação da incredulidade dos judeus. O que é que diz lá? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Presta atenção que o fato aqui de dizer creram nele não significa que eles creram verdadeiramente nele. Por que isso? Abra sua Bíblia, por favor. Eu queria que você fosse comigo lá em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Preste atenção, irmãos, não existe salvação, não existe fé sem profissão de fé, sem confissão. Aquilo que Deus faz no coração, a boca fala. E aqui Jesus Cristo está colocando que muitas pessoas creram nele, mas não assumiram, não era uma fé verdadeira, porque eles queriam a glória que vem o quê? Dos homens. Muita gente hoje frequenta a igreja, participa de igreja, se torna membro de igreja, mas não está convertido, sabe por quê? Porque ele não quer romper com a glória humana. Porque a partir do momento que você confessa a Jesus, você tem que tomar a sua cruz, você tem que renunciar a si mesmo, ser um discípulo de Jesus, e isso tem um preço, o preço do compromisso. Mas a partir do versículo 44, é o lado bom do texto, positivo, Jesus Cristo vai explicar para a gente o que é a fé verdadeira. Se ele explica lá a incredulidade dos judeus, ele agora vai sair do foco dos judeus e ele vai clamar dizendo, ele está aqui fazendo uma síntese de toda a sua pregação. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque a Bíblia fala de 3 tipos de fé. Primeiro, a fé salvadora, que é dada por Deus exclusivamente aos seus eleitos, no ato da conversão. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso se chama fé salvadora. Mas a Bíblia fala também de fé como conteúdo doutrinário. Lá em Judas
Verso 3 diz, pela fé que uma vez por todas foi entregue o quê? Aos santos. Então, se eu creio, se eu tenho fé, a minha fé tem o quê? Um conteúdo. Esse conteúdo é a sã doutrina. Então, fé não é apenas aquele instrumento que eu recebo de Deus para minha conversão. Fé não é somente o conteúdo daquilo que eu creio, mas fé também é o exercício da confiança diária em Deus e na palavra de Deus. A Bíblia diz, o justo viverá o quê? Pela fé. Nós andamos por fé, nós caminhamos pela fé, nós vivemos pela fé. Então a fé é esse exercício, essa operosidade daquilo que nós cremos. Mas esse texto, irmãos, é um texto muito belo. E Jesus vai nos mostrar aqui alguns aspectos importantes dessa fé genuína. Lê comigo o versículo 44 e 45. Vamos lá? E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Preste atenção, que aqui ele está nos ensinando algo muito precioso, muito importante. Ele está nos ensinando que a fé verdadeira, ela tem como objeto as três pessoas da Trindade. Preste atenção que nós temos várias seitas heréticas, como mormonismo, testemunha de Jeová, espiritismo. Todas essas seitas falam de Deus, falam de Jesus, mas não acreditam nas três pessoas, o quê? Da Trindade. Então não adianta você dizer, não, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus, você está perdido. E ele está dizendo justamente isso aqui. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e aí você vai descobrir, veja lá, vai um pouquinho na frente aí, João 17, versículo 3, diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o quê? Enviaste. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente crê no pacote. A gente crê na Trindade. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem vê a Jesus é convertido e é convencido pelo Espírito Santo. Então, preste atenção, a fé verdadeira, ela é fundamentada nas três pessoas da Trindade. Veja, por favor, lá em João capítulo 14, versículo 16, vê comigo lá. O que diz aí? 14, 16, o que diz? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção, que Jesus aqui está ensinando as três pessoas da Trindade. Eu, o Filho, rogarei a quem? Ao Pai, e Ele vai mandar a quem? Outro Consolador. E o outro é da mesma natureza, da mesma substância. E se você observar bem, mais adiante ele vai mostrar claramente isso. Lá no versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele o quê? Morada. As três pessoas da Trindade fazendo morada no coração do crente. Quando o crente se converte, quando o crente recebe a fé genuína, ele é selado pelo Espírito Santo. Ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, guarda isso na sua cabeça. Certo? Jesus está nos ensinando aqui que a fé genuína, a fé verdadeira, ela se fundamenta nas três pessoas da Trindade. Segunda característica da fé verdadeira, vamos lá, para o versículo 46, João 12, 46. Vamos lá? Não dorme não, pelo amor de Deus. Vamos lá, 46. O que diz? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim...
coisa maravilhosa. A segunda característica da fé verdadeira é que a fé verdadeira tira-nos de onde? Das trevas. A fé verdadeira, ela faz com que nós sejamos transportados do império das trevas para o reino da luz. E é tão interessante isso aqui, irmãos. Tão interessante, porque a situação de alguém que não crê em Jesus é igual a de uma pessoa que está nas trevas. E o que as trevas simbolizam? As trevas simbolizam morte, tristeza, cegueira, perdição, escravidão. Crer em Jesus, a luz do mundo, significa ser salvo e liberto do poder das trevas. Vamos lá para Efésios, por favor. Dá uma olhadinha lá. Em Efésios, eu queria ler com você, porque Efésios vai dizer agora que aqueles que creem em Jesus passam a ter uma nova identidade, passam a ser filhos o quê? Da luz. Efésios, capítulo 4, capítulo 5. Efésios 5, veja aí no versículo 8, o que diz? Pois outrora erais trevas, porém agora sois, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Nós somos agora filhos o quê? Da luz. E esse é um ponto muito importante do Evangelho. E eu queria que você entendesse. A nossa conversão, irmãos, foi um resgate o quê? Divino. Divino. 2 Coríntios, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Tem algo precioso aqui que a palavra de Deus vai nos dizer. E esse texto é muito forte, porque esse texto vai para o contexto da criação e Paulo vai fazer uma comparação. Porque um dia, na criação, Deus diz, haja luz e houve luz. Mas um dia, quando você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo diz para você, haja luz e houve luz, o que? No seu coração. O que diz aí? 2 Coríntios 4, versículo 6. O que diz? Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Vimos a sua glória na face de Cristo. Louvado seja Deus. Porque a fé, além de estar fundamentada nas três pessoas da Trindade, a fé verdadeira, ela nos tira, ela nos liberta das trevas espirituais. Terceira característica, versos 47 a 49. 47 a 49. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Versículo 49, lê comigo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Preste atenção que a fé verdadeira, ela se origina e é sustentada pela obediência, o que é a palavra de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu creio em sua palavra. E quando eu creio em sua palavra, eu creio que essa palavra tem uma origem o quê? Sobrenatural. Você já notou que o incrédulo, quando você vai falar de Jesus para ele não crê na Bíblia? Que o primeiro passo para que a fé brote no coração dele, ele precisa crer o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus.
que toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso, meus amados irmãos, é algo sobrenatural que somente a fé salvadora pode colocar. E eu acho muito interessante, porque Jesus Cristo, as suas palavras, elas são poderosas para produzir a vida eterna. Mas é necessário que a pessoa creia nessa palavra. Vamos voltar um pouquinho, João capítulo 8, só para você entender o que eu estou dizendo aqui. João capítulo 8. Verso 31 e 32, o que Jesus diz aí? Ele diz assim, vamos lá? 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é quem nos liberta, é o conhecimento da palavra. E aqui eu acho fantástico esse texto, porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 3 coisas importantes nesse versículo. Primeiro, a verdade o quê? Existe. A verdade existe. E Jesus é a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Mas se a verdade existisse e eu não a pudesse conhecer, eu seria um agnóstico. Mas Jesus diz, conhecereis o quê? A verdade. A verdade pode ser conhecida, e é através da fé, é através da iluminação espiritual, é através da persuasão do Espírito Santo que nós conhecemos a verdade. Mas a coisa fantástica desse versículo, que é a consequência do conhecimento dessa verdade. Essa verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado, libertará do poder de Satanás, libertará das trevas. E ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Porque a verdade nos conduz e nos leva àquele que é o centro da verdade, que é Jesus Cristo. Há 2 segredos relacionados ao ensino de Jesus. Primeiro, a origem dessa palavra é divina, ou veio de Deus, está aí no versículo 49. Mas o poder da palavra para julgar. Não sei se você entendeu isso aqui. A própria palavra de Deus, quando ela é rejeitada, ela se torna a base do julgamento. Vamos entender isso? Vamos lá para João capítulo 3. João capítulo 3. Diz aqui no versículo 17, 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Então é Jesus que salva, Jesus não julga. Quem é que vai julgar então? É a palavra. Veja no 5:24. 5:24, o que é que diz lá? 5:24, diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Então quem ouve e crê. Se você ouve e não crê, é a própria palavra que vai o quê? Julgá-lo. Você está condenado porque você não creu na palavra. Isso é muito importante para a gente poder entender o que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15 e 16. E eu estou encerrando, que as crianças precisam ir para casa dormir. Vamos lá. Oito, 15 e 16, diz assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém o quê? Se eu julgo, o meu juízo é? Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou.
Eu quero chamar a sua atenção, porque há muitos textos na Bíblia, né? Ou há muitos textos do Evangelho que Jesus perdoa as pessoas. Quem não tem pecado, atire o quê? Vai e não peques mais. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo que fala desse Jesus perdoador, fala que um dia nós prestaremos contas para Ele. Mas nós vamos prestar contas para eles fundamentado na resposta que nós demos à pregação do Evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está o quê? Condenado. É a simplicidade do Evangelho. Quero encerrar com o último ponto aqui do texto. João capítulo 12, versículo 50. A fé genuína produz o quê? A vida eterna. Então a fé genuína se fundamenta na Trindade, a fé genuína nos tira das trevas, a fé genuína se origina e é sustentada pela palavra de Deus, e em quarto e último lugar, a fé genuína produz o quê? A vida eterna. O resultado da instrução de Jesus é a vida eterna. Quem crê na pessoa e nas palavras de Jesus tem o quê? A vida eterna. Vamos ver o que ele diz aí, versículo 50. Ele diz o quê? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo com o Pai, o tenho dito. E assim falo. E assim falo. Então, tudo o que eu falei, tudo o que eu preguei, tudo o que eu ensinei, todo o conteúdo que eu passei para vocês, eu recebi do Pai. E isso é a palavra que eu estou pregando. E se você crê na palavra, se você crê em mim, você tem o quê? A vida eterna. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção, porque esse é um assunto que a gente vai discutir nas mesas aí, nas ceias de Natal, e sempre aparece uns incrédulos no meio da família dos crentes. Tem ou não tem? Vai discutir, não sei o quê. Tem uns até que são provocativos, né? Esse negócio de Natal, não sei o quê, papapá, e papapá. E eu queria chamar a sua atenção lá para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Para você... A simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples. É muito objetivo. 1 João 5, versículo 12. Veja se você tem alguma dificuldade. Se eu vou ter que colocar legenda para você entender isso aqui. Tá certo? Veja a simplicidade do Evangelho. O que é que diz aí? 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus. Por que isso? Se você for para o versículo 11, João vai dizer, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde? No seu Filho. Então, se você crê em Jesus, se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Se você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. E para a gente ter, a gente precisa o quê? Crer. Crer. Então, essa é a mensagem do Natal. Mensagem do Natal. E eu espero que vocês que estão aqui hoje à noite, vocês que estão nos assistindo aí pela internet, que vocês possam ser crentes. Aquilo que Jesus diz para Tomé. Tomé, seja o quê? Crente. Seja crente. Bem-aventurado os que não viram e creram. E creram. Curva a sua cabeça aí. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor iluminou a nossa mente, o nosso coração. A verdade do Evangelho brotou na nossa mente, no nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito. E um dia nós compreendemos o mistério da cruz, o sacrifício de Jesus, o sentido do Natal. Pai, que essa verdade gloriosa, que essa presença gloriosa de Jesus na nossa vida, ela possa fazer toda a diferença na nossa vida. Que nós possamos nos alegrar no Natal, que nós possamos celebrar Jesus de todo o nosso coração, adorando, respeitando e reconhecendo Ele como Senhor da nossa vida. Abençoe cada pessoa que está aqui e que ninguém que está aqui nesta noite, que esteja nos ouvindo,
possa partir para a eternidade sem crer em Jesus, sem ter a vida eterna. Nós oramos humildemente no nome precioso de Jesus. Amém.